Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que você está aqui comigo, junto conosco. Vamos estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição número 10. Quase no final do trimestre, nós temos uma lição muito especial nessa semana. Ela fala sobre educação em artes e ciências. E o verso para decorar está lá no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A educação inclui o que tem sido chamado de artes e ciências. Mas a pergunta é, mas o que implica aprender ou ensinar artes e ciências de uma perspectiva bíblica? Eu às vezes fico imaginando que se tão somente nós usássemos nas escolas, nas universidades, a Bíblia como um livro que fosse estudado dentro do currículo, nós aprenderíamos tanto quanto os alunos estão aprendendo hoje, distante da Bíblia, mas aprenderíamos com alguma coisa a mais, ou seja, nós aprenderíamos como Deus criou todas as coisas. Quando o Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras, é tão simples, né? Nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis 1 e diz: havia trevas sobre a terra e o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Mas o ser humano, ele não aceita essa simplicidade porque ele se distanciou do poder criador de Deus. O ser humano hoje, dificilmente a educação, tanto nas escolas fundamentais de ensino médio e ensino superior, eles aceitam o livro, por exemplo, de Gênesis, que é a criação de todas as coisas. E durante essa semana, nós vamos estudar a educação em artes e ciências a partir de uma cosmovisão cristã. Como a Bíblia nos ajuda a entender esses temas tão importantes para a educação de nossos filhos, nas escolas adventistas, nas universidades. De que forma a Bíblia nos ajuda a vermos que Deus é o Criador de todas as coisas. Aqui diz assim: para que essa educação realmente funcione, precisamos da palavra de Deus para orientar o ensino de todas as disciplinas, desde as ciências humanas à biologia molecular. E mais, sem ela podemos perder de vista a grandiosidade de Deus, sua soberania como Criador e mantenedor do mundo. Ao aprender a ver como o Senhor considera sua criação orgânica e repleta de propósito, chegamos mais perto de entender como certas disciplinas podem e devem ser ensinadas. A lição vai estar preocupada essa semana em nos ensinar e a vermos tudo isso, né, essas disciplinas, a uma cosmovisão cristã e bíblica. Que nós possamos aproveitar o máximo possível a lição, estudando todos os dias. A lição da Escola Sabatina, ela é indispensável. Nós não podemos abrir mão de deixarmos de estudar a lição da Escola Sabatina. Todos os dias pela manhã, acorde mais cedo, leia um capítulo da Bíblia, estude a lição da Escola Sabatina para aquele dia, ore e então você estará pronto para sair para o seu trabalho. Que Deus o abençoe, que nós possamos tirar grandes proveitos dessa lição e possamos ser testemunhos de que o nosso Deus é o Deus Criador, é o Deus mantenedor, e Deus que criou esse universo os mantém sob o seu cuidado especial. Que cada dia nós possamos reservar um tempo especial para estudarmos a palavra através da lição da Escola Sabatina. Que Deus nos abençoe para tanto. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos na lição de número 10 e hoje nós vamos estudar a parte de domingo. O tema de domingo é somente o Senhor. Quando eu abro a Bíblia, aqui em Neemias 9, versículo 6, diz assim: só tu és o Senhor, tu fizeste o céu,
o céu dos céus e todo o exército da terra e tudo que nele, tudo quanto há nele, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Nós chegamos a uma conclusão de que Deus é tremendo, né? Deus é criador, Deus é mantenedor de todas as coisas. Quando nós consideramos o período de gestação humana, a fecundação de um óvulo junto com o espermatozoide, depois de 9 meses, uma mamãe ganha o seu bebê, mas durante essa gestação ela sabe que tem dentro dela um ser humano que está sendo desenvolvido, está sendo criado dia a dia. Ela sente seu coração, ela sente seus movimentos. Isso tudo demonstra também o cuidado e a atenção e o amor que Deus tem para com cada um dos seres humanos. Eu fico assim encantado quando eu vejo textos como esse de Neemias, como os Salmos 19, que fala que Deus criou todas as coisas, mas lamentavelmente o mundo não é o ideal que nós gostaríamos que fosse. Muitos estão vivendo como se Deus não existisse. E Paulo, lá em Romanos 1, 18 e 21, declarou que aqueles que rejeitam a Deus serão indesculpáveis no dia do juízo, pois podemos descobrir o suficiente sobre ele a partir do que ele criou. Em outras palavras, eles não poderão alegar ignorância. Sabe, se as pessoas que rejeitam a criação, que rejeitam o mundo criado por Deus, que rejeitam o livro de Gênesis, que rejeitam a Deus, elas mesmo assim não poderão ser desculpadas por ignorância, porque a natureza ela revela a Deus em cada detalhe, cada flor, cada fruta, cada animal, cada peixe, cada ave, a anatomia do ser humano, a sua fisiologia, enfim, tudo revela um Deus de amor, um Deus criador. Portanto, Paulo não só se preocupou em dizer que Deus era criador, Paulo diz, olha, é indesculpáveis aqueles que não aceitam a Deus como criador. Não pode haver desculpa, Deus não vai no dia do juízo desculpar essa pessoa, Senhor, mas eu não sabia que tu criou todas as coisas. A natureza revela cada manhã, cada dia, o dedo especial de um Deus criador. Nós sabemos que existe um designer superior que mantém, que criou, que desenhou cada organismo vivo que existe na Terra. Mas nós também não podemos esquecer que a educação secularizada, ela praticamente descarta a existência de Deus. Ou seja, Deus não existe. E nós que somos cristãos e temos uma educação cristã ensinando sobre a criação, o poder criador de nosso Deus, precisamos dar ênfase a isso muito forte nas nossas escolas. Porque quando nossos filhos saem das escolas adventistas e vão para uma universidade secular que não é adventista, o que acontece? Eles são massacrados ali, são pressionados, porque todos, quase que 100%, tirando o cristão que está na escola, na universidade, acreditam numa evolução. Mas nós precisamos, todos os dias da nossa vida, olhar para a natureza e ver que somente Deus tem esse poder de criar, de manter todas as coisas. Mesmo que depois de 6.000 anos de pecado, o mundo não é o mundo perfeito que Deus criou lá no dia da criação, nós podemos ver as digitais de nosso Deus todos os dias. Quando a gente olha para um cachorrinho, olha para uma borboleta, para um passarinho, a gente está vendo ali as digitais, está vendo ali as marcas de um Deus criador. Que Deus nos abençoe, que nós como igreja, que nós como escolas adventistas possamos enaltecer o Deus maravilhoso, o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe sempre. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Como de costume, estamos aqui mais uma vez então para falar um pouquinho mais sobre as coisas de Deus. E não quero fazê-lo sem antes desejar a você um bom sábado, extensivo inclusive a todos os seus familiares e aquelas pessoas que você ama. E eu quero falar nesta manhã num tema que eu acho bastante importante, na medida que a gente teme a Deus e glorificamos também a Deus. Eu quero falar sobre a beleza da santidade. Eu não sei se eu teria aqui, eu acredito que não. Eu vou colocar aqui as palavras que eu tenho, mas precisaríamos de muitas palavras para poder falar da beleza e santidade de Deus. Mas o nosso manual nos dá um auxílio, trazendo o Salmo 96, para que falemos dele e extraiamos, alguns ensinamentos dali. E no verso 9, diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Tremei diante dele todas as terras. Como é que nós podemos entender o conceito de beleza e da santidade de Deus? Meu irmão, é líquido e certo. Deus é santo. Deus é belo. Deus ama o que é belo, porque tudo que Ele fez foi belo. E está aí ainda muitas coisas para desfrutarmos, coisas belas, tudo feito por Deus. Veja você que se no mundo caído, que é o nosso, que nós vivemos nesses dias, é tão belo, imagine o que deve ter sido antes da queda. Isso nos ensina que Deus realmente é o Criador do belo. E como o Salmo 96, destacando o versículo 9, nos ensina que devemos adorar o nosso Deus na sua santidade e na sua beleza, eu posso dizer para vocês que o Salmo 96, todo ele, é um tributo à glória e majestade de Deus. Quando eu passo a lição na classe, a lição na escola sabatina, eu sempre no final eu digo assim: meus irmãos, eu vou deixar aqui para vocês uma lição para fazer em casa. Uma lição não, um trabalho. E eu vou me arriscar a dar aqui a você também um trabalho. Se você fizer esse trabalho, você vai ver que só você vai lucrar com isso, aprender com isso. Eu mencionei aqui o Salmo 96, versículo 9, mas como trabalho de casa eu daria para você todo o capítulo 96, aliás. Você vai ver que ali está contemplado a beleza e a santidade de Deus. Você que neste momento ouve essas palavras e tem um tempinho, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu vou abrir a minha aqui, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o versinho 6, que diz assim, olha aqui, eu estou com a Bíblia aqui na mão. Versinho 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja bem que nem tudo é belo, porque a mulher viu que a árvore era bela, que o fruto era delicioso, ela foi lá e comeu. Só que havia uma instrução para que não comesse, e você sabe a história. Mas o que eu quero dizer aqui? Que nem tudo é belo. E eu vou tomar liberdade também, meus irmãos, de ler o que está lá em Provérbios 6, o versículo 25, que diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Sabe, olhadelas, olhadinhas, olhadas. Não te deixe prender por essas olhadas. Não te empolgue, porque com os nossos olhos pode parecer belo, mas diante de Deus pode ter lá uma grande armadilha, não é verdade, meu irmão? Então o que nós temos que contemplar é a beleza e santidade de Deus, tudo aquilo que provém de Deus. Como eu posso saber o que vem ou o que não vem de Deus? Meu irmão, o Espírito Santo vai lhe falar, a Bíblia Sagrada vai lhe falar, né? A sua oração você terá resposta. Então, se você leva realmente uma vida íntegra de um cristão íntegro, você vai ter resposta para todas as coisas. Nós vamos saber exatamente o que é lícito e o que não é lícito diante de Deus. Temos sim que estar voltado e focado às coisas e às instruções de Deus através de sua palavra. Nós sabemos que no nosso mundo já tem quantidade de arte e outras ciências que não honram a Deus. O cristão adventista, por exemplo, deve considerar sua profissão, inclusive, ao servir em certos ramos de atividade. Por exemplo, se eu convido alguém para vir na minha casa e eu não bebo, mas ele bebe, é lícito eu oferecer para ele bebida forte, bebida com álcool, cerveja, vinho, essas coisas? O que você acha? Isso provém de Deus? Acho que não. Acho que a pessoa, para entrar na tua casa, tem que ser uma pessoa digna, e se ela não tem um Deus que ela sirva, você tem que pregar esse Deus para essa pessoa, colocar para ela os malefícios que a bebida faz. Portanto, nós temos que escolher, inclusive, nossa profissão. Se a nossa profissão, por exemplo, não vai produzir coisas que deponha contra Deus, não consumir certos conteúdos dos meios de comunicação, que nem hoje é usado, por exemplo, as mídias sociais, né, para comunicar, etc. Então, temos que ter muito cuidado, nós como cristãos. E a gente ouve falar muito que isso é proibido, aquilo também, esse também, tudo é proibido, isso não pode. O que não pode? Meu irmão, o meu filho, só para dar um exemplo rapidinho aqui, o meu filho, quando estava na faculdade, no último semestre, não no último ano, no último semestre,
Ele veio, se abraçou em mim, chorou bastante e disse: Pai, vou cancelar porque eu não tenho condições de me formar. É muito difícil, são muito difíceis as matérias que caem e agora no final do curso eu não estou conseguindo. Me abraçou chorando para dizer isso. E eu disse para ele: tu vai em frente pelo seguinte, só consegue atravessar o rio quem dá o primeiro passo. E o primeiro passo tu já deste. Agora tu aprendeu a nadar e tudo mais, tu vai chegar do outro lado. Porque só aquele que tem brio é que consegue as coisas. Portanto, vai em frente. Se tu rodares, coisa parecida, não atingir a tua nota satisfatória lá para colação de grau, deixa para o outro semestre. Mas tu não pode jogar a toalha agora, perder esses anos todos que tu perdeste e tudo mais, investimento que fizeste, tempo, etc e tal. Então é assim, meu irmão, você para conseguir qualquer coisa, é que nem eu tive uma aula de contabilidade ou finanças, uma vez, não me lembro. Existe para tudo, existe o débito e o crédito. Para mim obter um crédito, eu tenho que ter um débito, eu tenho que apresentar uma justificativa, eu tenho que ter uma nota. Para servir a Deus, a salvação, Deus me dá em nome de Cristo. Em Cristo me dá a salvação. Agora eu tenho que ser um cristão genuíno. Eu tenho que servir a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos, às vezes, algumas dificuldades. Eu quero ler para você, meu irmão, o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versinho, nós vamos ler aqui o verso 9, ainda falando de como se contempla a Deus, quais os erros que não podemos cometer. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, se você achou aí, capítulo 6, verso 9. Vamos lá, para não perder muito tempo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E agora veja o verso 10 que eu vou ler também para você. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, irmãos, nós muitas vezes trabalhamos para adquirir. Pode ser até, e eu não sei para quem que eu estou falando, mas pode ser até que às vezes em função de um serviço, nós deixamos de ir na igreja para adquirir mais. E Paulo nos instrui ali em 1 Timóteo 9 e 10, mais precisamente no verso 10, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda-se aí tudo aquilo que você deixa de fazer para Deus por causa da riqueza, por causa do dinheiro. Entendeu, meu irmão? Então que você reflita sobre isso, e quero dizer para você que essa foi a minha contribuição essa semana. Se você achou interessante, louvemos a Deus por isso, porque Ele é que nos dá o entendimento, Ele que nos dá o Espírito, Ele que nos dá a vontade de fazer essa transmissão semanalmente. Tenha você um restante feliz final de sábado e nos vemos aí na primeira oportunidade. Amém?
Um grande abraço a todos. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a lição juntos e que o Santo Espírito do Senhor nos dê sabedoria para entendê-la. É um prazer estar com vocês, gostaria imensamente de poder estar ao lado de vocês, mas seja feita a vontade do Senhor. Vamos estudar a palavra de Deus, porque é para o nosso bem, né? É para nos aproximarmos mais do Senhor. Então, coube a mim quarta-feira. O que diz quarta-feira? Tolice e sabedoria. Tolice? O que é tolice? Bom, diz que tolo é uma pessoa sem juízo. E tolice é acompanhar o tolo, não é mesmo? Então, tolice é seguir os pecadores e os ímpios. É o que diz Provérbio capítulo 1. De acordo com Provérbios 1, qual é a essência da verdadeira educação cristã? Acredito que muitos de nós temos as nossas respostas, mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que é Deus, através da sua palavra, que nos ensina, nos dá inteligência para viver com sabedoria, para vivermos com justiça. É isso que a palavra de Deus faz em nós. No verso 7 de Provérbios 1, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos nós conhecemos esse versículo, né? E sabedoria a gente pode também dizer que é Deus. Diz que Deus dá sabedoria a todos nós. Mas a palavra de Deus é sabedoria e a palavra de Deus é Deus falando a nós. Então, Deus é a excelência da sabedoria. A Bíblia faz uma constante comparação entre a tolice e a sabedoria. E eu escolhi uns versículos de Provérbios para a gente ler. Então, a nossa lição diz que a distinção é clara. Deus deseja que o seu povo busque a sabedoria e acumule e tenha abundância de sabedoria. Deus não quer que a gente seja pessoas nécias. Depois nós vamos ler o que significa isso. Então vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Provérbios. Provérbios capítulo 1. Bom, o 7 nós já sabemos, né? Então eu escolhi aqui para a gente ler o 22 ao 24. Olhem só, irmãos queridos. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? O que é necessidade? Necessidade é a falta de juízo. Até quando, nécios, vocês vão amar a tolice, né? A falta de juízo? Não vão viver com razão. Nós precisamos viver com a razão e com a sabedoria que Deus nos dá. Olha, continuamos. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Então Deus está chamando aqui de louco aquele que não quer o conhecimento de Deus. Porque loucura, queridos, até nós poderíamos ler outros versículos que eu tomei nota, mas não vamos, porque não faz parte da nossa lição. Mas se vocês quiserem ler, é Deuteronômio 32, de 4 a 6. Que louco é perder o senso do perigo. Olha só como é verdade, né? Louco não é aquele que tem a sua mente doente, não. Louco é aquele que perde o senso do perigo e vai fazer o que diz Provérbios. Vai atrás
de pessoas escarnecedores. E Provérbios diz, cuidado, filho meu, né? Não deixes o ensino do teu pai, da tua mãe, para seguir pecadores, para seguir pessoas ímpias, porque isso não vai dar certo. Vocês vão correr grande perigo de derramar sangue inocente até. Então o 23 diz assim, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha que Deus maravilhoso. Ele está dizendo que Ele vai derramar copiosamente o seu espírito. Mas, agora o verso 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Agora o 25, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Amados, nós queremos, né, a repreensão de Deus, porque nós queremos a sabedoria de Deus. Nós estamos aqui porque queremos a sabedoria de Deus. Senão nem estudaríamos a palavra do Senhor, nem a nossa lição, mas nós queremos ter essa excelência que vem de que Deus nos dá, que é a sua sabedoria. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês um pedacinho aqui da lição, que diz assim: no entanto, de uma perspectiva cristã, o que realmente significa ter um conhecimento de artes e ciência, se esse conhecimento não envolve saber a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e o erro. É verdade, né, meus queridos? O que adianta nós sermos sábios, sermos cientistas, artistas, saber fazer grandes pinturas, grandes coisas maravilhosas, e não termos esse conhecimento de saber o que é certo e o que é errado. E Deus quer que a gente saiba o que é certo, o que é errado. E eu tomei nota aqui, irmãos, para falar para vocês. Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece, sabe, já ouviu falar do Leonardo da Vinci. Grande pintor, um artista renovado. Mas sabe quem ele era? Ateu. Ele não acreditava em Deus, ele era gay e ele era vegetariano. Essa era a vida dele. E ele era um grande artista. Por que ele era um grande artista? Porque ele nasceu com esse talento. Não era uma sabedoria que veio de Deus, não era um dom que veio de Deus. Mas ainda assim, nós acreditamos que todas as coisas que ajudam a humanidade vêm de Deus, não é mesmo? O avanço da medicina. Nós sabemos que muitos cientistas, muitos médicos não são crentes em Deus, não acreditam em Deus, não têm fé, mas eles estão ali para ajudar o povo de Deus, com suas experiências, com suas teorias, eles chegam a esse elemento que vai ajudar a humanidade. É Deus por trás dessas pessoas, né, irmãos? Quantas coisas, vacinas, quantos remédios para a quimioterapia, para o coração, tudo isso. Talvez muitos nem fossem crentes em Deus, mas a ciência ajuda a humanidade. Porque Deus, através da sua bondade, deu sabedoria para essas pessoas. Porque Ele nos ama, Ele quer o bem da humanidade. Até hoje, queridos irmãos, existe essa batalha, né? Entre a fé e a ciência. E sempre vai haver, sempre. Até a volta de Jesus vai haver a cosmologia do Big Bang. Nós conhecemos bem essa teoria, né? Essa teoria que foi de uma explosão que tudo surgiu, mas nós sabemos que isso não é verdade. É um
ao nosso Deus que sustenta todas as coisas. Eu quero ler com vocês, que eu tomei nota aqui, como nós já respondemos, né? Qual é o segredo da verdadeira educação cristã? É o temor do Senhor, né? Está lá no verso 7. E Tiago, eu quero ler com vocês Tiago capítulo 1, verso 5. Vamos falar da sabedoria de Deus. Aqui diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera, e ser-lhe-ás concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então vamos pedir sabedoria para Deus com fé. Para que nós queremos sabedoria? Para viver no temor do Senhor, para sermos bons cristãos, ser seus filhos, né? Para Deus mostrar, através da sua sabedoria, distinguir o que é certo e o que é errado. E agora o mesmo Tiago 3, verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, aqui explica tudo, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparciável e sem fingimento. Essa é a verdadeira sabedoria. Se vocês quiserem decorar, leiam mais vezes. A sabedoria que vem de Deus é fácil a gente distinguir, porque ela é pacífica, ela é indulgente, ela é plena de misericórdia. Essa é a verdadeira sabedoria. Então agora, queridos, nós vamos passar para quinta-feira, que eu já falei demais aqui na quarta-feira. Aqui é educação em artes e ciência de novo, mas aqui é o Senhor Deus que respondeu a Jó, quando Jó estava lá se lamentando da sua tristeza, dizendo, por que eu nasci, né? Não queria, porque só sofro. Daí Deus diz para Jó. O que Jó 38 ensina sobre Deus? Não apenas como Criador, mas como mantenedor de toda a vida. Uma pergunta? Como essa verdade importante deve influenciar nossa maneira de entender as artes e as ciências? Daí Deus começa a falar com Jó. Jó, onde estavas tu quando fiz todo esse universo? Quem encerrou o mar até onde ele deve ir? Né? Sabemos que o mar vai até certo ponto e para. Então, quem fez isso? Como tracei todas as linhas do universo? E Deus começa a ter uma longa conversa com Jó. Aqui a nossa lição diz assim: muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria, que então passa a agir por sua própria energia inerente, que os fenômenos da natureza são dirigidos de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Queridos, não é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade, porque Deus fez a matéria-prima. Quando a gente faz uma reação química, nós temos que colocar elementos químicos. Da onde saíram esses elementos químicos? Foi da matéria que Deus criou. Então, quando o homem cria um produto notável de limpeza, que sabedoria! Não, foi Deus que colocou aquela matéria-prima e aquele homem teve a inteligência de unir aquelas coisas. Saiu aquela equação química, não é mesmo? Então, é Deus, sempre Deus por detrás das coisas. Como é que a medicina conseguiu remédios para a cura? A gente sabe que é através da natureza, né? São árvores, é sempre através da natureza que sai a medicação para os homens. Infelizmente, como afirmado anteriormente, grande parte da ciência trabalha com base de pressupostos ateístas. Mas Deus age a si mesmo. Vamos ler Jó
Já que nós estamos falando que Deus estava falando Jó, eu marquei Jó 22 a 25 para a gente ler. Jó 38. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Olha só, queridos irmãos, Deus aqui está falando com Jó que ele está guardando a saraiva para o tempo de angústia. Jó tem algum entendimento disso? Aonde que está a saraiva? Não. Até o dia da peleja e da guerra? Não. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Para onde? Deus continua, né? Quem abriu os regos para aguaceiro ou caminho para os relâmpagos ou dos trovões? Quem faz chover? Da onde vem a chuva? Claro que a ciência já explica o proceder, como é que acontece, né? Que as nuvens se enchem de água. Mas tudo vem de Deus. Deus mantém o nosso universo. Se não fosse Deus, nós nem existiríamos. Porque Deus, Ele mantém todas as coisas. Não mantém só a nossa vida, Ele mantém toda a vida do universo. Nós sabemos que as Escrituras ensinam muitas coisas. Que houve homens, já falei demais, houve homens, irmãos, que tiveram que voltar atrás dos seus conhecimentos, porque senão eles iam morrer. Vou citar Galileu Galilei, né? Teve, com a sua descoberta, ele era religioso, ele acreditava que Deus era o Criador de todas as coisas e ele estudava a Bíblia. E ele então fez uma descoberta que a Terra tinha o seu eixo próprio e ela se movimentava. E a Igreja Católica não aceitou isso. Ela achava que era o Sol que mandava em todas as coisas, né? Que era o poderoso. Mas era a Terra que se movia e o Sol ficava paradinho. Queridos, que Deus nos ajude a termos a sabedoria que vem dos céus. Fiquem com Deus, é o que eu peço para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olá, é muito bom ter você nos acompanhando e vamos fazer o desfecho final que conduz aí um bom entendimento para o nosso estudo. Gostaria de destacar então, para montar o nosso quebra-cabeça, aquelas 4 palavras que são fundamentais. Anote aí. A primeira delas é origem. Nós jamais podemos nos esquecer das nossas origens e das origens relacionadas a tudo aquilo que nos cerca. Existe uma fonte autêntica de criação, que é o próprio Deus. E dentro do cenário que nós estamos, vincular as coisas criadas, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a nossa dependência com Deus, gera reações adversas. Mas mantenha isso sempre em sua mente. Qual é a origem de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você faz, daquilo que você é. A identidade de Deus, a digital de Deus, está em cada um desses elementos. Erros. Ninguém gosta de errar. É possível aprender com erros? É. E se nós pararmos também para analisar o contexto em que nós estamos, a humanidade, ela caminha para caminhos distorcidos, para caminhos de erros. E o maior erro é não compreender ou recusar a ideia de que Deus é o gerador de tudo aquilo que existe. Que a arte, que a ciência, que essas coisas belas que o próprio homem é capaz de produzir, tem como fonte inspiradora o nosso querido Deus. Excelência. Todos nós gostamos de verificar e constatar excelência naquilo que nos cerca. E não tenhamos dúvida de que
tudo aquilo que Deus colocou à sua mão, tudo aquilo que Deus planejou é dotado de excelência, porque Ele coloca excelência em tudo aquilo que faz. Quando você mergulha dentro de uma empresa, de uma grande organização, normalmente essas grandes organizações, elas visam a excelência nos seus processos, a excelência no relacionamento com o cliente. Claro que muitas às vezes lutam, mas não conseguem atingir. Mas Deus, Ele coloca excelência naquilo que faz. Se você comparar aquilo que o homem produz em relação àquilo que Deus produziu, você vai encontrar uma grande diferença no que se refere à excelência que cada um pode proporcionar. Conflitos. Conflitos fazem parte da vida do ser humano. Mas o maior de todos os conflitos, realmente, é rejeitar, é não enxergar Deus na natureza, é não enxergar Deus na criação, é não enxergar Deus em qualquer essência de vida, em tudo aquilo que representa a vida. Então que os nossos corações possam estar mobilizados para evitar conflitos. Se algo é bom, mas não está relacionado ao Criador, sinal de alerta. Valorize aquilo que vem de Deus. Que você possa ter tido um bom proveito dentro desse estudo. Nos encontramos na semana que vem. Que Deus esteja te abençoando, te conduzindo e também colocando a mão dele sobre todos os teus familiares. Tchau, tchau. Senhor Deus, tome conta do meu coração, da minha vida, de cada plano, de cada sonho, de cada projeto. Me entrego inteiramente em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.